você que está nos acompanhando aí talvez pela primeira vez, nós temos aí uma sequência, né? São 12 temas, não necessariamente 12 aulas, falando sobre a família como algo que foi criado e planejado intencionalmente por Deus, já tratamos isso, e estamos aqui no ponto 2, então. No tema 2, a família recebeu normativas de Deus. Tá? E aí, conforme Deus for nos permitindo, vamos caminhando aí nesse nosso cronograma. Nós vimos, desde o início, nós definimos, né, um padrão de família na perspectiva bíblica, e o nosso foco, segundo o nosso curso aqui, é observar o padrão de família que o próprio Deus instituiu, porque entendemos que só dentro do padrão que o próprio Deus instituiu, vimos na primeira aula, é possível a família de fato glorificar ao Senhor e cumprir com aquilo que o próprio Deus espera de nós. Tá certo? Lembrando que essa família, dentro da perspectiva bíblica, né, é formada justamente para glorificar a Deus. Esse é o fim, não só de cada indivíduo, mas também da família. Portanto, só uma família dentro do padrão que Deus estabeleceu é que consegue alcançar esse objetivo. Já vimos também na aula passada sobre essas ordens que Deus nos dá dentro de um casamento heterossexual, ou seja, um homem, e é importante dizer, né, cromossomos XY e uma mulher XX, porque não é pessoas que se sentem isso ou se sentem aquilo, mas tem que ser biologicamente. Esse é o padrão de Deus, 2 gêneros apenas, macho e fêmea, e, portanto, a união, né, de um homem e de uma mulher dentro de um padrão monogâmico para viver, para cumprir com as normativas e aquilo que o próprio Deus estabeleceu para a família, que começa, obviamente, passa, obviamente, pelo casamento. Tudo isso nós já vimos na parte 1 aqui desse segundo tema. E aí, na semana passada, nós começamos a tratar aí de algumas dessas normativas. E a primeira normativa que trabalhamos na semana passada foi que uma família, para a glória de Deus, ela tem que viver na dependência do Senhor. Né? E nós vimos vários textos bíblicos que nos apontam essa ideia de que como Deus é quem instituiu a família, o próprio Deus é quem identificou aí a necessidade, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, e ele mesmo que direciona todas as coisas. No progresso da revelação, quando se trata da família, você vê Deus cuidando da família, Deus abrindo e fechando a madre, Deus direcionando cada detalhe. Ou seja, uma família para a glória de Deus é uma família que depende do Senhor. Isso nós vimos na semana passada. Hoje, nós vamos então seguir aí, e para tanto eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 2, quando vamos relembrar alguns preceitos do verso 18 ao 25, que é o texto berço de vários preceitos e princípios para a realidade, tanto do casamento, como para a realidade da própria família. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Eu pus até 23, mas nós vamos aí até o 25. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem,
Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Irmãos, nós vemos aqui nessa porção, né, a instituição do primeiro casal e, consequentemente, do primeiro casamento e da primeira família. E dentro dessa segunda norma, né, implícita dentro desse processo da criação de Deus, nós vemos então essa ação de Deus formando não só o homem, como já havia sido dito antes, mas a própria mulher, com o propósito de que eles não estivessem sós, ou especificamente o homem não estivessem só, mas achasse ali alguém que o completasse, fosse idôneo. O comparativo que o texto diz em que havia dentro dos animais criados sempre a ideia de macho e fêmea, de alguém complementando, né? E que o homem deu nome e não se achou para si alguém que fosse idôneo, ou seja, alguém que o completasse. Então Deus faz a mulher, e aí nós vemos então que Deus faz a mulher com essa função de trazer ao homem um suprimento da possível solidão. Não é bom que um homem esteja só, mas também no reagir desse homem, né, na sua fala registrada aqui no verso 23, mostra essa ideia não só dessa completude, mas também dessa cumplicidade, ou seja, desse companheirismo específico. Ele diz, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então, o segundo normativo, né, a segunda normativa de Deus para o casamento, para que esse casamento seja, de fato, um casamento ou uma família para a glória de Deus, é que dentro do contexto familiar é necessário que haja aquilo que eu chamo aqui de cumplicidade. Porque a cumplicidade, irmãos, é muito mais do que companheirismo, na minha perspectiva. E vou tentar aqui deixar claro o que eu penso por isso. Vamos imaginar uma situação que você está na sua juventude e você tem lá um amigo, né? Um amigo muito especial, um em carne, onde você está, ele está, onde ele está, você está, aquela coisa. Um companheiro, o cara está ali contigo. Só que aí, dependendo de alguma situação que vocês estão fazendo junto lá, acontece uma situação onde vocês se colocam em risco no sentido de serem presos, alguma coisa assim. Imagine que você, na força da sua juventude, né, alguém resolve lá fazer alguma coisa e você está junto porque é seu companheiro, ou você faz alguma coisa e o cara está junto porque ele é seu companheiro, mas aí na hora que o pescoço dele está em risco, o que esse seu companheiro faz? Ele fica contigo até o fim? Não, ele foge. Porque ele é só seu companheiro, meu amigo. Agora, o cúmplice, na minha perspectiva, né, no entendimento, é lógico que o termo cúmplice ele tem muito mais, a gente usa ele muito mais no sentido pejorativo do que no sentido positivo, né? Mas a ideia de cúmplice é aquele que vai estar contigo até o fim, seja na vitória ou seja no fracasso. Seja numa situação que vai gerar reconhecimento, glória, sucesso, ou vão passar por um momento de aperto ou de dificuldade juntas. Né? É a ideia, talvez, mais sintetizada num padrão bíblico da fala de Ruth para a sua sogra Noemi. Você lembra da fala de Ruth? Né? Na onde você for, eu vou. O seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você morrer, eu também vou morrer. Isso vai além de um companheirismo. E a família, ela precisa ter como norma essa ideia de cumplicidade. Você não pode furar do barco. A família é sua, meu. O cônjuge é seu, os filhos são seus. A cumplicidade me conduz a estar com cada membro da minha família
mesmo nos momentos mais difíceis, ou mesmo nos momentos mais atribulados, ou até mesmo nas consequências que esses membros, porventura, produzam. Né? A ideia de família de Deus, né, olhando para a igreja como família de Deus, é que o Senhor, ele quando nos adotou como filhos, Ele sabe todas as nossas dificuldades, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas inclinações, das nossas imperfeições, e mesmo por isso Ele resolveu nos adotar. Então, família, ela sabe dos defeitos, ela sabe das dificuldades, ela sabe das posturas que não são tão agradáveis, mas a cumplicidade lhe permite, mesmo ciente de tudo isso, falar, é minha família. Né? Ele é tranqueira, mas é meu. Né? Ele não presta, mas é meu pai. Ela não presta, mas é minha irmã. Ideia de cumplicidade. Tem, dentro da publicidade, né, a Letícia talvez vai lembrar disso, acho que é uma campanha da Havaianas, onde está na praia, 2 brasileiros conversando, reclamando do Brasil. Falando mal do Brasil. O país não tem jeito. Acho que falando até da seleção. A seleção não tem jeito. O Brasil, pelo amor de Deus. Tararara. Aí corta-se a cena, vira com um argentino que está ali na praia brasileira, né? Tomando uma água de coco lá. Aí o cara naquele castelhano, aquele portunhol, né? Ele diz assim, eu realmente não entendo. O Brasil tinha tudo para ser bom. E o argentino começa a falar mal do Brasil. O que acontece com os brasileiros? Volta a cena para os brasileiros e fala, pelo amor, você não vai falar mal do meu país não, cara. Aqui é o melhor país do mundo, aqui nós temos riqueza, aqui nós temos isso, nós temos aquilo. Aí começa a exaltar o Brasil. Porque é o seguinte, começou a falar daquilo que é nosso, mesmo que tenha os defeitos, mesmo que tenha as dificuldades, é nosso. É a cumplicidade, nós não vamos jogar pedra. A gente pode até chegar em casa e falar assim, o pai não tem jeito mesmo, não. Pelo amor de Deus. Nossa, esse irmão nosso, que trabalho que dá. De novo, o fulano fez isso. Mas é nosso. É família. O problema é nosso. Nós que vamos cuidar disso. Então, o que nós vamos planejar para mudar, ou para ajudar, ou para solucionar esse problema? Porque a família é nossa. E o problema que nós temos vivido nos nossos dias, por conta da influência até marxista, irmãos, é a questão da fragmentação, é a questão da individualidade. Né? E aí o que acontece? A gente tem trazido isso para dentro da família, onde a gente fala assim, é cada um por si, Deus por todos. Não tem mais esse senso de cumplicidade. Parece que para nós pouco importa se eu vou para o céu e se o meu cônjuge não vai. Pouco importa se eu vou ser salvo, mas meus filhos não. O problema deles, cada um tem a sua escolha. Eu sei que cada um tem a sua escolha. Mas a ideia da normativa de ser osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, ser parte de mim, isso não aplica só a uma relação conjugal, mas é a ideia de família. Uma ideia de corpo. É lógico que essa cumplicidade ela precisa ser também redimida, né? Ela precisa estar debaixo de um padrão bíblico. Porque senão acontece como nós vemos alguns registros na história da Bíblia de irmãos defendendo a honra, né, da irmã, vai lá e mata todo mundo. Não é disso que eu estou falando. Não é essa cumplicidade no sentido negativo para te conduzir à agressividade, coisa desse tipo. Mas a cumplicidade no sentido de ser um lugar de conforto, de amparo, de proteção. Né? Quando você pensa em família, você tem lá irmãos, 2 irmãos, 3 irmãos, 10 irmãos, não importa a quantidade de irmãos. Querido, o seu irmão ou a sua irmã são as únicas pessoas nesse mundo que muito provavelmente vão saber exatamente o que significa a maior das suas dores.
Porque são esses irmãos que vão perder também o mesmo pai e a mesma mãe. Acho que não tem, não sei, acho que é só pior o pai perder o filho antes, né? Mas dentro do contexto natural, para uma família que tem uma noção exata do padrão de Deus, perder pai, perder mãe, é um negócio que deve ser muito complicado. Eu ainda não passei por essa experiência, espero que esse negócio ainda demore muito tempo para passar, né? Para que eu passe por ele. Mas você que já perdeu seu pai, sua mãe, você sabe o peso que isso é, né? O sentimento que isso traz. E quando você olha para os seus irmãos são os únicos que podem saber exatamente a dor que você está sentindo. Porque eles estão perdendo o mesmo pai, eles estão perdendo a mesma mãe. Só que muitas vezes, por conta da influência desse mundo, nós vivemos numa sociedade em que, ao invés da cooperação, da cumplicidade, nós incentivamos a competitividade, inclusive dentro de casa. Intencionalmente, ou às vezes até sem intenção, tem alguns pais, o pior é o intencional, né? Tem pais que colocam os filhos para se degladiarem. Seja na competição em relação a notas de escola, a exercícios físicos, a tipo de atividade física que um faz, o outro faz. Seu irmão aí, você vou te falar. Brincadeira. Né? O seu irmão ganhou o primeiro lugar nos 100 metros rasos. Você é tão raso que não ganha nem no 1 metro. Assim? Então, tem pai que faz isso e que acaba gerando uma separação ao invés da cumplicidade. Cada um tem lá o seu talento, a sua habilidade. Então vamos enfatizar aqui o que temos de bom e fazer os irmãos torcerem uns pelos outros. Eu tenho certeza que no mais profundo do coração de um pai e de uma mãe, o maior desejo que eles têm é de ver os irmãos unidos. E isso é a perspectiva da cumplicidade. Vamos ver mais alguns textos aqui para reforçar essa ideia que Deus implicitamente diz aqui no início de Gênesis. Vamos lá para Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, verso que eu quero chamar a sua atenção, tratando agora do casamento, né? Mas ele vai dizer assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Associado ao que diz Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, que é fruto dessa ação de Deus na instituição da família. Provérbios vai dizer que o fato de você iniciar uma nova família, achar um cônjuge, é bênção de Deus, é benevolência do Senhor. E esse aqui, irmãos, está um dos fundamentos primordiais do ensinamento bíblico, porque Deus odeia tanto o repúdio e porque Deus odeia o divórcio. Porque imagine só, você vai dar um presente para alguém. Você gasta tempo em pensar como você vai dar esse presente para alguém, o que realmente vai agradar essa pessoa, né? Que vai demonstrar todo o seu carinho, toda a sua inclinação bondosa para essa pessoa. Então você vai lá e compra um presente para alguém. Né? Eu quero demonstrar o meu carinho, vou lá e compro um presente. O melhor que eu posso comprar para aquela pessoa, eu compro, vou lá, compro, beleza. Aí eu vou e dou o presente. Eu não sei se você é daqueles que dão um presente simplesmente por dar, tipo assim, é para cumprir a tabela, compra qualquer coisa, embrulha aí qualquer coisa e dá lá pro cara, só para falar que não demos presente. Ou se você é daquele que entende a importância da demonstração do amor e compra um presente, e aí você vai e entrega o presente, e eu fico até um pouco constrangido com a realidade dos nossos dias, porque hoje você dá o presente e você não vê a reação da pessoa mais. Porque as pessoas falam, trouxe presente, põe nome, tá bom, joga lá, igual aqueles funcionários de aeroporto que faz com a sua mala.
Você falou, meu amigo, um carinho especial, eu fui lá escolher esse bendito presente pro cara, pensei, aí chega lá, tem uma pessoa que você nunca viu na vida, porque foi contratada lá, sei lá, eu do buffet, você pôs nome? Eu pus nome, tá bom. Joga lá a porcaria do seu presente pra lá. E aí a pessoa, quem você está presenteando, você não sabe qual que é a reação dela. O brilho nos olhos ao abrir o pacote, saber, isso aqui foi fulano que me deu. A gente perdeu isso. Nós conseguimos desprezar até as manifestações de amor, irmãos, por uma pura questão comercial. Hoje a gente fala assim, a gente leva presente para não chegar de mão a banana na festa, mas não põe nem nome, porque vai comprar qualquer coisa mesmo, então a pessoa não fica sabendo que não foi o que nós que demos. Assim, a gente está desprezando a demonstração de amor. Mas pensa na situação que eu quero que você enxergue essa cena. Você preparou com amor um presente para dar para alguém. Aí você vai e dá. Olho no olho, fala, fulano, eu trouxe esse presente para você. Aí a pessoa, cara. Aí a pessoa abre aquele embrulho. Tem gente, cada um tem um que vai devagarzinho. Você vai, abre logo, porque você quer ver a reação. Não é assim, né? O cara que vai lá, tira o durex, né? Esquenta a colinha do durex para não rasgar. Você fica assim, meu Deus do céu, vai logo, abre logo. Aí o cara abre o presente, tá? Aí, puxa vida, você lembra de nós, tá precisando tanto disso. Aí você fica triste quando isso acontece? Não, você fica feliz, puxa, acertei, cara. O cara ficou feliz com o presente que eu dei. Que legal. Só que aí você passa ali uma meia hora, você olha, ele pega o presente seu que você deu, que ele tinha demonstrado com tanta alegria ter recebido, ele pega o presente e vai lá e joga no lixo. Você vê aquilo, você fala assim, nossa, fiquei tão feliz com essa atitude dele. É o que eu esperava. É assim? Como você consegue descrever a reação que você teria? Você ia ficar extremamente frustrado. Você fala, o que é isso? Nossa, mas que falta de sensibilidade, de respeito. Ou não? Quem acha um cônjuge é presente de Deus, é benevolência do Senhor, é graça do Senhor. Aí você pega o cônjuge e faz o quê? No começo, ele é meu Senhor, obrigado. Antes de casar é uma maravilha. O presente, passou meia hora, você joga no lixo. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio e o divórcio. Porque dentro da soberania de Deus, é Ele que preparou essa benevolência para você. É lógico que existem preceitos para você entender, né? Fazer uma escolha sensata dentro da responsabilidade que lhe cabe. Mas a ideia geral é que é Deus na soberania te direcionando. Isso deveria te conduzir àquilo que nós vemos no livro de Cantares. Não sei se eu pus aqui, não pus. Mas aquilo que nós vemos no livro de Cantares, que ali aponta, obviamente, para Cristo, para a igreja, para as questões escatológicas, né, como sabemos, mas a poesia diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é cumplicidade, irmãos. Ele é feinho, mas é meu. Ok? Ele é chato mesmo, mas é meu. Eu posso falar. Se alguém vier falar mal, eu viro uma onça. É a história do argentino lá. O brasileiro vai reclamar, mas se o argentino começar a concordar com nós que o Brasil é isso, não, para com isso, meu filho. O que você está fazendo aqui? Corta lá para aquela porcaria do seu país. Não é assim que nós vamos fazer? É, porque é meu. Isso é cumplicidade. E para você entender cumplicidade, você tem que compreender todo esse processo magnânimo de Deus, na soberania dele, de te conduzir a justamente encontrar quem você encontrou. Então a família, ela parte de um pressuposto de uma ação de Deus em nos suprir. E quando eu entendo que isso veio da benevolência de Deus para a minha vida, eu não vou jogar aquele presente fora. Muito pelo contrário, eu vou guardar aquele presente com carinho. Eu vou utilizar daquele presente lembrando, né,
Tem pessoas que têm uma ênfase maior nessa questão do presente, se sente amada com isso, e a pessoa está lá com o presente há 30 anos, com o mesmo presente. Aí você chega lá para visitar, ela pega aquele bule que você deu para ela, faz 30 anos, ela vem e fala, o bule, esse bule você que me deu. Você nem lembra às vezes. Né? Sério, você me deu assim, assado. Tem gente que fala, você estava ainda vestido com a roupa rosa. Eu até lembro a roupa que você estava. São pessoas que valorizam, né? Pessoas que realmente entendem o valor da cumplicidade. Agora tem gente que o cara ganhou aquilo que eu te falei, ganhou o presente meia hora depois já joga no lixo, porque ele não está nem aí com você. A família precisa ser entendida como uma benevolência. Você vai para o Salmo 127, diz que os filhos são o quê? O presente também, irmãos. Você dentro de um contexto cristão, Senhor, se for da tua vontade, me conceda filhos. Você orou por eles. Né? Cada uma dessas porcarias que nós temos de filhos, nós oramos por eles. É herança. Às vezes nós que estragamos, né? Pelo jeito que educamos de uma maneira errada. Mas é nosso. Pode ser o que for, é nosso. Você chega lá na Dia das Mães, lá na escola. Aí você está lá, ninguém te conhece, um monte de mãe, você está lá. Aí entra a classe do seu filho, Juninho está lá no meio. Aí uma mãe do lado fala assim, nossa, esse menino aí é o pior. Esse menino, você já ouviu o que eu falou? Ai, todo mundo da escola sabe. É o seu filho, é o Juninho seu. O que você faz? Você fica feliz? Ele pode ser tudo isso que está todo mundo dizendo, mas ele é o seu. É cumplicidade. Você vai chegar em casa e falar, depois que você chega em casa e fala assim, Juninho, passei a maior vergonha da minha vida. Depois você chega em casa, você lava a roupa suja com ele, você põe de castigo, você disciplina, tudo. Mas ali, ele é o seu, Juninho. Ali ele é a sua cria. Então ali você vai ser cúmplice, você vai protegê-lo, você vai guardá-lo, você vai... Chegou em casa, aí é outros 500. Aí você e ele, aí o negócio muda de conversa. Tudo bem. Mas é seu. Isso é cumplicidade. Dentro ainda da relação conjugal, irmãos, capítulo 31 de Provérbios, nós vemos aí a mulher virtuosa, né? Vou ler o 10, 11 e 12, tá? Diz assim, pois a palavra do nosso Deus. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede o de finas joias. Agora presta atenção. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Irmãos, aqui nós temos a postura tanto da confiança do marido, quanto a postura de benéfica da esposa, que é um resultado natural da cumplicidade. Que é aquilo que lá Paulo vai dizer em Efésios, em relação ao marido, que o marido que ama a esposa, ele cuida dela, ele alimenta, ele faz o que tem que fazer, como ele faz com a própria carne. A cumplicidade me conduz a viver sabendo que o que ele faz ou o que ela faz é comigo. O sucesso ou fracasso também é meu. Porque nós somos um, a família é um. Essa é a mesma ideia, tanto para a questão do cônjuge, como para a questão familiar. E aí, então, a cumplicidade ela é fundamentada nessa ideia da confiança e na prática do bem. Quando eu disse que no nosso contexto a gente usa muito mais a palavra cumplicidade no lado pejorativo, né? Quando a gente fala cúmplice de um crime, né? Tal, parceiro da facção criminosa. Então a gente usa às vezes cumplicidade mais aplicado para essa questão pejorativa. Mas também nos serve. Quando você vê
bandidos que são cúmplices, eles se entregam um ao outro? Não, cara. Às vezes o cara leva a burdoada sozinho, vai ser condenado a 15 anos sozinho, mas ele não entrega os comparsas dele. Isso é cumplicidade. Eu vou proteger os outros, mesmo sabendo que os outros... Agora, se eu trago para o lado positivo, não para o lado pejorativo, que é a cumplicidade que nós estamos tratando aqui, deveria nos conduzir a essa mesma postura, irmãos, de preservar, de proteger, de fazer o bem e de saber que a pessoa é confiável, a pessoa não vai me furar os olhos, ela não vai me esfaquear pelas costas. E muitos casais e muitas famílias hoje, o que nós vemos é justamente essa falta de cumplicidade. Na primeira oportunidade que o cônjuge tem, ele te fura o olho. Primeira oportunidade que os filhos têm, ele te dá uma facada pelas costas. Por falta de cumplicidade. Na hora que o pai e a mãe estão tudo bem, a gente desfruta o negócio. Na hora que o pai e a mãe estão passando mal, você fala, aí, é problema dele, se vira aí. Não. A cumplicidade, como uma normativa implícita do ensinamento de Deus para a família e para o casal, deve me conduzir, irmãos, a comer o peru, mas também o angu. A passar pelo momento próspero, passar pelos momentos difíceis. É aquela ideia sintetizada nos votos nupciais, onde nós prometemos ser fiel e amar o nosso cônjuge na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, e por aí vai. O que nós estamos votando? Nós estamos falando, você cumpre, seja qual for a situação que nós estivermos passando, estou junto. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. E que não seja a morte que nos separe. E na onde você morrer, eu também vou morrer. Isso é cumplicidade. E aqui nós estamos falando da cumplicidade de uma nora para uma sogra. O que dizer dentro de um contexto de consanguinidade? De filhos, pais e filhos e irmãos. Deveria ser o mesmo preceito. Porque é uma norma que nós vemos dentro da revelação de Deus, essa norma da cumplicidade. Para terminar esse ponto, é claro, existe muito mais textos, inclusive eu citei alguns aqui, né, que apresentam essa ideia da cumplicidade como uma normativa de Deus para a família, mas veja lá, Eclesiastes 4, verso 9 a 12. A gente poderia aqui aplicar essa ideia da cumplicidade, do socorro, né, nas necessidades financeiras, que o apóstolo João vai dizer nas suas cartas, e tantas outras posturas que demonstram essa ideia de que eu estou junto, independente das circunstâncias, eu sou cúmplice seu naquilo que, nas coisas boas e nas coisas ruins da vida. Aqui no capítulo 4 de Eclesiastes, vamos tratar aí das tribulações, né? No verso 9 ele vai dizer assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então veja, irmãos, a ideia do princípio de sabedoria, o princípio sapiencial aqui de Eclesiastes, é a ideia não apenas de um companheirismo, mas é a ideia de uma cumplicidade. Porque ele aponta aqui situações difíceis na vida. O levantamento do recurso. Se é você sozinho lutando, é mais difícil. Se tem dois, vão ter maior paga no salário. Uma queda. Situação difícil. Se um cai, você está sozinho,
ou mesmo você tem um companheiro, mas você não tem uma cumplicidade, né? Você vai cair, o outro vai dar risada da sua cara, você caiu. Mas o cúmplice, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai te levantar. Uma situação talvez até de intimidade, que o texto nos aponta, a ideia dos dois dormindo juntos. Um aquentará o outro. Dormir sozinho, provavelmente você vai passar mais frio do que estiver dormindo com alguém, ainda mais no contexto da época que foi escrito, né? Lá no contexto do Oriente Médio, que as noites são frias. A ideia da cumplicidade. E, por fim, a ideia aí apresentada no verso 12, que é de um conflito, de um confronto. Se alguém se levantar para te roubar ou para te bater, não sei o quê, se você tem alguém que é cúmplice de você, que muito mais do que simplesmente um companheiro, opa, você tem mais um para resistir. Nem, como a gente brinca, nem se for para engrossar o grito. Mas já ajuda. Né? O grito de um é um jeito, o grito de dois já aumenta os decibéis de uma maneira, né? Pedir um só gritando por socorro é uma coisa, dois já aumenta a probabilidade aí. Isso é cumplicidade, é saber que eu não estou sozinho nesse mundo e que eu preciso. E se Deus me colocou nessa família, eu preciso desenvolver esse princípio da cumplicidade, porque é a minha família, com todos os defeitos que ela tem, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com as situações de enrascada que muitas vezes a minha família pode até me colocar, mas é minha. E aí, tendo essa cumplicidade, eu vou estar mais perto. Estando mais perto, o amor e a cumplicidade constrangem, irmãos. Mesmo a pessoa que às vezes dá trabalho, ela fala assim, puxa vida, eu sou um péssimo cônjuge, mas ela está comigo. Lembra de 1 Pedro 3? Quando a palavra do Senhor exorta a mulher crente, casada com o marido descrente. E aí Pedro vai dizer, mesmo você que é casado com um homem que não serve o Senhor, tenha um procedimento correto. Que o seu homem interior, a sua beleza, esteja ligada à sua postura de vida. Em ser fiel, honesta, tranquila, mansa. E mesmo sem palavra alguma, você vai o quê? Ganhar o seu marido que não é crente. Isso é cumplicidade. Eu não estou fazendo essas coisas boas para o meu marido porque ele é crente, porque ele merece. É porque é o meu. E eu tenho intencionalmente o desejo de vê-lo servindo ao Senhor como eu o sirvo. O que me conduz a fazer isso? A cumplicidade. Mesmo, como eu disse na história do Juninho, eu chegar em casa e vou falar, pô, você não devia ter feito aquilo. Não já se viu a vergonha que eu passei. Não isenta a questão do ensino, do questionamento. Mas, diante de todo mundo, ele é seu. Você vai preservá-lo. Você vai estar com ele no momento bom e no momento ruim. No momento fácil, mas também no momento difícil. Isso é cumplicidade. Tudo bem? Hoje, com essa ideia das famílias, cada um por si, por que nós temos visto aí o avanço, né, do número de divórcios, de traições, de infidelidade, não sei o quê? Porque falta a cumplicidade. O cônjuge, ele é visto como assim, alguém que vai agregar. Se empatou, eu já começo a tratar na ponta da botina. Se começou a dar prejuízo, eu já separo. A família não foi criada para ser isso. Deus o criou para ser algo muito superior. Ou seja, é algo que de fato glorifica o nome dele. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito da cumplicidade? Tranquilo? Ótimo. Vamos para o outro ponto, então. O outro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que a família, para a glória de Deus, ela tem que cumprir com a norma divina da responsabilidade. Deus determinou algumas funções, algumas atividades específicas
para cada parte da família, seja do casal ou seja da família. E se eu quero glorificar ao Senhor, eu preciso conhecer o que Deus requer de mim, qual responsabilidade que Ele me deu, e com responsabilidade executar, colocar em prática. Então voltemos lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o verso 24, né? É o texto conhecido, mas vamos relembrar aí, ele vai dizer: por isso, deixa o homem pai e mãe. É só essa parte A que eu quero chamar a sua atenção. Nós já vimos que há uma sequência aqui progressiva de verbos. Né? Deixa, depois você vai ver une, e depois você vai ver tornando-se. Então, deixar, unir e tornar-se. São 3 verbos que apontam uma progressão, um processo. Eu não posso ter relação sexual antes do casamento e antes de eu ter condição de deixar o meu pai e minha mãe. Essa seria a lógica. Para você formar uma família, você tem que ter primeiro condições de deixar pai e mãe. E é por isso que eu chamo a sua atenção para essa normativa da responsabilidade. Você tem condição de pagar ter a sua casa ou pagar o seu próprio aluguel? Tem. Você tem condição de manter a sua casa? Ou seja, não depender financeiramente mais do seu pai e da sua mãe? Tem. Você tem condição de não depender mais emocionalmente do seu pai e da sua mãe? Tem. Eu já aguento os trancos da vida, pastor. Tá. Você tem condição de deixar o seu pai e mãe e suportar as questões financeiras, bancar tudo? Né? Sua comida, sua casa, água, luz, internet, seu INSS, né, previdência, ter um segurozinho, fazer Você tem condição de aguentar isso? Não, tem condição de aguentar. Então tá bom, então você está pronto, você já é responsável o suficiente para formar uma família. Se você não tem condição disso, meu amigo, você vai continuar ou na dependência do pai e da mãe, ou você vai viver, como que chama lá de universitário? Hã? Não. Quando moram juntos lá, república. Você vai morar na república. Porque aí você não é família, não tem cumplicidade nenhuma, não tem dependência nenhuma, mas vocês juntaram lá para dividir, para rachar as despesas. É assim que funciona a república. Tem muita família que funciona como república de universitário, né? O marido chega assim, eu vou pagar aluguel. Aí a mulher fala, então tá, eu pago a água e a luz. Olha, vamos pôr o Juninho para trabalhar logo, porque aí ele paga pelo menos, sei lá, mais alguma coisa que está faltando. É simplesmente uma república onde se divide os gastos e cada um paga alguma coisa. Isso é família? Não, isso não é família. Porque na família, Deus estabeleceu um provedor. Que pode até utilizar as outras pessoas para auxiliar na provisão. Não tem problema nenhum. A Bíblia não proíbe isso. Nós já vimos lá o contexto da mulher virtuosa, que a mulher trabalhava fora, comprava sua própria propriedade, plantava vinha. A mulher tinha independência financeira e ajudava no contexto familiar, por isso que o marido confiava nela, ela fazia o bem, não havia falta de ganho. Então não tem problema. Só que tem que ter um provedor. Na república, meu amigo, é só rachar. Quanto que veio de água? Veio R$100. Moramos em quanto? 4, 25 para cada um. Quanto que veio de luz? Quanto que veio de internet? Quanto que nós paga lá para a mulher que faz a limpeza uma vez por mês aqui? Então tá, racha e faz. Isso é república. A sua responsabilidade na república vai ser definida em pagar o rateio e muito provavelmente cuidar lá do lugar que você dorme. Porque dependendo da república, nem lavar a louça você faz, porque vocês vão pagar alguém para fazer. Só vai dividir o rateio. Isso não é família. Isso é ajuntamento. Tem muita família vivendo como se fosse
república. Porque ninguém quer assumir a responsabilidade. Tanto é que na república, todo ano vai formando gente, o que você faz? Quem formou, vai embora, e você pega um calouro lá e põe no lugar. Não tem vínculo nenhum, não tem cumplicidade nenhuma, não tem amor nenhum, não tem envolvimento nenhum. Se o cara está pagando um rateio, ótimo. Se o cara começou a dar trabalho para pagar o rateio, o que você faz? Você junta os outros 3, pega pelo cós da calça e joga para a rua. Não tem vínculo nenhum, é república. Agora, família, meu amigo, é muito mais que isso. Exige cumprimento de responsabilidade, dentro de uma cumplicidade, de uma dependência de Deus, de amor e uma série de outras coisas. Então, deixa o homem pai e mãe. Isso pressupõe uma normativa de que você tem que ser responsável para formar uma família. Ao ponto de não depender mais do pai e da mãe. Isso te conduz à necessidade de aprender uma profissão, de desenvolver, sei lá, alguma habilidade, ou de fazer uma faculdade. Você tem que se preparar como jovem para ser responsável o suficiente para formar a sua família. Dentro daquele personagem fictício nosso, né, o Juninho. Por que o Juninho está com 45 anos e não casou ainda? Porque o Juninho não trabalha, ele não tem condição de deixar pai e mãe. Só joga videogame. Né? Só vive ali, sugando. Então tem condição dele casar? Não, não tem condição de casar. Se casar, o pai que vai continuar bancando. Pai, acabou o arroz. Pai, acabou o leite. Pai, acabou o Todd. Imagina. Vai ser assim o resto da vida. Então, na verdade, não podia nem casar. Não tem responsabilidade para isso. Estou sendo claro aqui ou não? Então tá bom. Outro texto aí. O texto lá que eu citei há pouco, né, 1 de Pedro, capítulo 1 a 7, vai falar das responsabilidades tanto da esposa quanto do marido. Primeira de Pedro 3, de 1 a 7, vai dizer: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. O que eu quero chamar a sua atenção com isso? Irmãos, uma moça para casar, ela tem que ser responsável emocionalmente. A vida de casado não é fácil. Você está pegando duas pessoas diferentes, que foram educadas muitas vezes de modo distinto, que têm cosmovisão diferente, mesmo compartilhando a mesma fé, mas isso pode acontecer. E aí você coloca junto. Se ela não tiver emocionalmente a capacidade de aguentar o tranco, e ainda mais de um marido que às vezes não crê no Senhor, não obedece à palavra do Senhor, se ela não tiver responsabilidade, uma maturidade para aguentar essa situação, porque agora não é ela mais sozinha, né? Tem alguém que, hipoteticamente, vai direcionar a vida dela, para onde nós vamos, para onde nós não vamos. Se ela não tiver capacidade emocional para aguentar essas mudanças e essas questões do dia a dia, ela vai sofrer demais. Dependendo do contexto que ela viveu, obviamente que ela vai estar preparada para algumas questões. Né? Me permita, presbítero Juliano e Ana, usar aqui um exemplo seu. A Ana, a família da Ana, o pai dela é administrador de fazenda. Inclusive, essas coisas. Como administrador de fazenda, o cara mudou quantas vezes? Inúmeras vezes. Né? Porque às vezes hoje você vai administrar a fazenda tal, agora você vai administrar a fazenda tal, agora você vai não sei o quê. Então a vida inteira a Ana, né, os irmãos, tudo mais, viveram nessa perspectiva de cada hora está mudando, porque era o trabalho do pai. Isso facilitou a vida do Juliano, que você não faz ideia.
porque o Juliano é gerente de banco. Já mudou quantas vezes também, Juliano? Então, 3 vezes já. Então tá. Foram lá para Taiúva, voltou para Matão, foram para São Carlos, aí agora vieram para cá. Então veja só. Imagine se a Ana não fosse filha de administrador de fazenda. Se ela fosse filha de qualquer outra família, que o pai e a mãe compraram aquela casinha, já vive ali na casinha a vida inteira, cresceu ali naquela casinha, nunca saiu lá da cidadezinha ou da curritela que vive, ou do bairro que vive, conhece todo mundo e não sei o que, e casa com um cara que é gerente de banco, que de tempos em tempos muda de cidade. Se ela não tiver maturidade para aguentar essa questão e entender que agora é ela e o marido e o mundo, né, vai saber para onde vai mandar, vai ser fácil ou vai ser complicado o convívio conjugal? O que você acha? Vai ser extremamente complicado. Ainda bem que o Senhor, na sua grandeza e soberania, já preservou. O Juliano deve ser muito amado, né, pelo Senhor, então já preparou a Ana para não ter esse tipo de problema. Mas e se não tivesse sido essa realidade? Eu tenho, dentro da família, um contexto de parentes, né? A parente minha casou com um cara, o cara também é gerente, senhor, não sei o quê, e o cara teve a oportunidade de ir para fora do país, para trabalhar fora, tal. Um sonho, talvez, de muita gente. Só que essa minha parente nunca foi ensinada pelos pais a seguir o marido ou a apoiar o marido. Foi para lá, ficou, sei lá eu quantos meses lá, deu um ciricutico. O cara, para preservar o casamento, porque podia ter largado dela, falou, então volta lá para onde você tem que ir, o problema é seu e eu não vou perder essa oportunidade da minha vida. Aí o cara, para preservar a família, o cara voltou e deixou de atingir um patamar de empresa, financeiro e tudo mais, tarará, de qualidade para os filhos, dentro de um país diferenciado, porque a esposa não aguentava aquilo. Não tinha maturidade para aquilo. O cara, tudo bem. Na cumplicidade, ele resolveu voltar. Porque ama, né? Fulano, então, mas e se o cara fala, meu Deus do céu, eu não posso perder essa oportunidade. Ou uma mulher que não tem a maturidade e de não entendeu a responsabilidade que Deus colocou para ela de ser submissa, de seguir a missão do marido, a história poderia ter sido justamente a de divórcio, a de separação, a de segregação da família, e aí os filhos talvez morando num país, ela morando em outro. Olha só a dificuldade que poderia acontecer. Então a ideia bíblica é que para uma família que glorifique a Deus, além da dependência e da cumplicidade, cada membro esteja ciente da sua responsabilidade. E ser submissa não é fácil, mas também ser provedor também não é fácil. Ser a liderança da casa não é fácil. Mesmo porque permita-me, Sabrina, você tirar a Sabrina lá do contexto do Nordeste, trazer aqui para o Sudeste, longe do pai, longe da mãe, longe de tudo que conhece, né? Se o presbítero Ábraham não tiver o senso da responsabilidade de suprir em todos os sentidos, para ele é muito mais difícil suprir a Sabrina, porque o contexto é diferente, cultural diferente, então ele tem que fazer muito mais do que eu, porque nós somos da região, estamos perto do pai e da mãe. Meu esforço de responsabilidade para suprir emocionalmente a Clarissa, que às vezes dá lá, eu queria tanto ir, não sei o que, então vai, pertinho. Agora, se a Sabrina tem um ciricutico desse de saudade da Márcia, não sei o que, o árbitro vai ser muito mais. O árbitro tem que ser melhor do que eu para supri-la, para ela aguentar. Não, daqui 2 anos nós vamos. Ou então chega assim, fala, tem uma chance mais fácil, vamos ter mais um filho, porque aí a sua mãe vem.
Mas veja, o cara vai ter que ter um jeitão para lidar com o coração da esposa, para suprir, né? E ela também assumir a responsabilidade. Não, agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, eu deixei também o meu pai, minha mãe, né? Não vou, como diz o Salmo, que a princesa não vai pensar mais no pai e na mãe, mas a ideia de que agora o foco é a família e assumir a responsabilidade que cabe a cada um deles. Tá tudo bem até aqui? Tranquilo. Vamos lá. Ainda, olhando para o verso 7, eu vou pular aí, né? Porque do verso 1 até o verso 6 está tratando da postura da mulher. O verso 7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, ou seja, esteja atento às coisas da casa, inclusive supra, né, em todos os sentidos, a casa. Com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja, é responsabilidade do marido proporcionar esse ambiente de segurança, tratando com respeito, com dignidade, de fortalecer o ambiente de tal forma que a esposa se sinta protegida, amparada em todas as áreas da vida dela. Então, se os caras não têm responsabilidade, ele vai casar e falar: problema seu, está chorando, problema seu, você está triste, problema seu, é assim mesmo, a vida segue. Você precisa ter esse equilíbrio para conduzir, para direcionar, para suprir. É sua responsabilidade. Viver a vida comum do lar. O que está acontecendo aqui em casa? Tem marido que não quer nem saber. Chega e diz: meu dia foi um dia de cão, hein? Você não cuida aí. Você que se vira aí com as crianças, não quer saber de nada. Não é a responsabilidade que Deus deu para um marido dentro do contexto familiar. Tudo bem? Outro texto aí, Tito 2, 3 a 5. Você vai ver aqui Paulo chamando a atenção das mulheres mais velhas, ensinando sobre o dever de ensinar as mulheres mais novas a fazer o quê? Vamos relembrar aí? Então, Tito capítulo 2, verso 3. Tito 2, verso 3. Quanto às mulheres mais velhas ou as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho e sejam mestras do bem. Por que mestras do bem? Com uma finalidade. Qual que é a finalidade que está aí no verso 4? A fim de instruires as jovens recém-casadas a fazer o quê? Amar o marido e a seus filhos. Só isso? Não. Verso 5 continua. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sintetizando, as mulheres mais velhas vão ensinar as jovens recém-casadas a serem responsáveis. Pastor, mas essa lista é miserável demais. Mas é a lista. É a sua responsabilidade. E é algo aprendido. Por isso que as mais velhas podem te ensinar. Só que para uma família glorificar a Deus, veja o final do verso 5. Por que a jovem vai aprender toda essa listinha? Por quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando você não cumpre com as suas responsabilidades dentro do relacionamento conjugal, dentro do casamento e dentro da família, o que é difamado não é você. É o próprio Deus, é a palavra de Deus que está sendo difamada. Nossa, a minha crente era tão relaxada. Nossa, olha o jeito que ela trata o marido, olha o jeito que ela trata as crianças. Nossa, que mulher esquisita. E diz que é crente ainda. Você sabia que ela é crente? Vai difamar é o nome de Deus. Então, agir com responsabilidade dentro da família, irmãos, é algo para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, é viver para a glória de Deus. Então, uma família que quer glorificar a Deus, cada parte cumpre com a sua responsabilidade. Não porque eu estou fazendo para o meu cônjuge, não porque eu estou fazendo para o meu pai, não porque eu estou fazendo para a minha mãe, eu estou fazendo para a glória de Deus. Essa é a finalidade. Efésios, não precisa abrir lá, mas Efésios capítulo 5, 25,
vai falar que os maridos devem amar a esposa, e o 36 que as mulheres devem respeitar o marido. Responsabilidade. Está dentro do padrão daquilo que é função sua. Mas vamos lá agora para Êxodo, capítulo 20. Nós temos os 10 mandamentos, né? Um pouquinho à frente. Ou melhor, nos mandamentos relacionados ao próximo. Não poderíamos ficar de fora aqui, mas Êxodo diz, em relação aos filhos, né? Eu vou ler aí o 12 e também o 14, tá? O 12 diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Existem responsabilidades, inclusive, dos filhos. Uma família que glorifica a Deus, cada parte cumpre com a sua responsabilidade. E uma das responsabilidades dos filhos é honrar pai e mãe. Está escrito assim, ó, honra o teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos? Não. Honra o seu pai e sua mãe se eles são exemplos para você? Não. O honrar pai e mãe independe do teu pai e independe da tua mãe. Se ele é teu pai, se é tua mãe, ele é alvo dessa honra. Que nós já estudamos aí em outro momento, que é pesar o nome, né? O termo hebraico é a ideia de você não difamar, de você, mas se você colocar o nome em estima, orgulhar, gerar satisfação, é sua responsabilidade. Uma família que glorifica a Deus, os filhos, é fonte de orgulho para os seus pais. O verso 14, não adulterarás, aponta para o contexto familiar da responsabilidade de cada cônjuge, de ser fiel ao seu cônjuge. Ou seja, uma família para a glória de Deus, ela precisa estar atenta às normativas que Deus estabelece. E dentro dessas normativas nós temos sintetizado aí em algumas expressões. Dependência de Deus, cumplicidade e aqui o cumprimento da responsabilidade. É minha responsabilidade ser fiel. Eu quando trabalho isso em casamento em especial, né, ou no curso de noivos, a gente fala, qual que é o princípio da fidelidade? Sabe qual que é o princípio da fidelidade? O princípio da fidelidade é que apesar de eu encontrar uma pessoa mais bonita que o meu cônjuge, apesar de eu encontrar uma pessoa mais rica que o meu cônjuge, e apesar de eu encontrar uma pessoa mais inteligente que o meu cônjuge, eu decidi glorificar a Deus sendo fiel ao meu cônjuge. Esse é o princípio da fidelidade. Foi ele que eu escolhi, foi com ele que eu fiz o voto. Então eu vou ser fiel ao meu cônjuge porque eu, diante de Deus, escolhi ser fiel a ele. Agora, significa que ele é o homem mais bonito da face da terra? A gente sabe que não é, né? Significa que a pessoa que vai ser o mais rico vai te prover tudo que você precisa? Não. Às vezes você vai ter que comer lá um chuchu com ovo com ele, não tem problema nenhum. Significa que ele é o cara mais esperto, mais inteligente que você já conheceu? Não, às vezes até, coitadinho, às vezes até limitadinho, né? Até devagarzinho demais. Mas você escolheu, então esse é o princípio da fidelidade. Você é fiel porque eu escolhi, eu fiz esse voto diante de Deus. Porque certamente você vai encontrar alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais inteligente. Isso aí toda hora a gente encontra. E ainda mais com o tempo vai passando, esse mais bonito e mais inteligente é facinho. E rico também, né? Porque às vezes mas você vai ficando meio lerdinho, já não pensa direito, já fala umas besteiras. Então, se o padrão fosse esse, você troca de cônjuge toda hora. Porque sempre vai aparecer alguém mais interessante. Mas o princípio da fidelidade não está à procura de alguém mais interessante. O princípio da fidelidade, como responsabilidade que eu assumi diante de Deus, é ser fiel com aquele que eu entendo que foi benevolência do Senhor na minha vida, que é fruto da soberania de Deus na minha existência, e com quem eu resolvi seguir a trilha aí que o Senhor mesmo tem nos dado. Isso é princípio de fidelidade. É responsabilidade minha. E uma família, para a glória de Deus, ela assume a sua responsabilidade.
Pastor, mas não é fácil viver com a mulher. O senhor sabe, meu amigo, você que escolheu, velho. Agora segue firme. Foca o ponto positivo. Sempre tem um ponto positivo. Foca o ponto positivo e vai firme e forte. E Deus vai te dar graça. Mas não existe um mecanismo para você dizer assim, como o povo de Israel fez com Jesus, né? A gente pode largar da mulher por qualquer motivo? Foi isso que perguntaram para ele? O que Jesus disse? Mas você nunca ouviu, meu amigo, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Os dois se tornaram uma só carne. Você não ouviu isso desde o princípio? Que Deus disse? Então, aí os discípulos até, então é melhor que ninguém case, né? Aí Jesus fala, cada um vai assumir a bucha que quiser. Mas assumiu a bucha, velho, agora vai. O seu princípio de responsabilidade é não deixar o barco e não ser infiel até o fim. Isso é responsabilidade. Que não vai gerar a difamação do nome de Deus. E às vezes até Deus permite algum tipo de relacionamento para que o nome dele seja glorificado dessa forma. Porque tem gente falando, nossa, como que o fulano aguenta viver com aquela pessoa? É porque ele está firme com Deus. Então tá bom. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim? Se você olhar então Provérbios 22:6, não precisa abrir, é um texto clássico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo depois velho, não se desviará dele, não é isso? A ideia é da responsabilidade. É sua responsabilidade ensinar os seus filhos. Uma família que não tem a intencionalidade de ensinar, de educar, de corrigir, de mostrar, de caminhar junto com o filho, com a filha, você está quebrando a sua responsabilidade. Vai ser uma família que glorifica a Deus? É óbvio que não. Então, a família exige responsabilidades. Veja lá Provérbios 22, verso 15, que não é tão conhecido, então vamos lá, pá. Provérbios 22, verso 15, vai dizer, a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Dentro da minha responsabilidade como pai e como mãe, até a correção faz parte. Aí as pessoas falam, pastor, mas não pode falar um negócio desse. Nós estamos no século XXI. Meu amigo, ou você vai buscar conselho na roda dos escarnecedores, dos ímpios, você vai meditar na lei de dia e de noite. A lei manda você corrigir. Os psicólogos vai falar para você não corrigir. Por isso que está essa desgraça que nós estamos vendo na sociedade aí. Ou você vai procurar o conselho dos ímpios, ou você vai meditar na palavra do Senhor. Ou você vai cumprir as responsabilidades dentro da sua família, segundo o padrão que Deus estabeleceu, ou você vai agradar uma sociedade doente que nós estamos vivendo, e você vai colher os frutos disso. É lógico que nós não vamos negar aqui os benefícios que o iluminismo trouxe para o avanço das ciências, da medicina, da preservação da vida e tal. Mas junto com os benefícios que trouxe, foi uma das maiores desgraças da sociologia, da antropologia, porque coloca o foco no homem, e esse homem cujo coração é pecaminoso, está formando essa sociedade que nós estamos vendo aí, que é uma sociedade que deveria ser internada há muito tempo com camisa de força, irmãos. Porque segue o conselho dos ímpios e não medita na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, a estultice está ligada no coração do seu filho. Se você não corrigir, meu amigo, você não vai tirar a estultice dele. Ai, não pode. Coitadinha das crianças que são pecadoras miseráveis, cuja estultice está ligada a ela. E é sua responsabilidade educá-las. Aí você vai ver que lado você vai ficar. Quem que você vai seguir? Se é o conselho do mundo ou se é o conselho de Deus. Aí a escolha é sua. Só que para cada plantio vai ter uma colheita. Não se esqueça disso. E para a gente terminar, irmãos, vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo agora o capítulo 22. E a gente já está indo para o encerramento, a gente vai terminar com esse ponto hoje, tá? Êxodo 22, existem mais um punhado aqui de normativas, mas hoje nós vamos parar aqui. Então, Êxodo 22, verso 16.
vai dizer assim. Aqui trazendo um contexto ético já mais complicado, tá? Mas eu fiz questão de colocar isso aqui. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-la, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Por que eu trouxe esse assunto aqui? É responsabilidade do pai, inclusive, preservar a filha que foi seduzida. Ela não estava despojada, não era noiva, não ia casar. Mas foi seduzida lá por um bonitão lá, chegou lá com as conversas meio melosas na cabeça dela, ela foi seduzida, dormiu com ela. Se o cara ainda foi bom, tal, a família falou, não, tá bom, é melhor que casa com esse miserável aí. Ele nos desrespeitou, mas é melhor que casa. Então o cara pagava o dote e casava. Tinha que tomar ela por mulher e não podia separar dela jamais. Bom, agora, se o pai olha pro cara falando, esse cara seduziu a minha filha virgem, mas é um tranqueira, meu amigo. Eu não quero que esse cara case com ela. Era responsabilidade do pai chegar pro cara e falar, não, ela não será sua esposa. Só que o cara, mesmo assim, tinha que pagar o dote para ele. Tinha que pagar a indenização para ele. Mas a responsabilidade era de quem? Do pai. Às vezes, irmãos, nós queremos amenizar uma prática pecaminosa conduzindo para uma situação que vai acabar gerando mais problema do que solução. A Bíblia dá aqui nesse preceito ético a responsabilidade, inclusive do pai da virgem, do pai da moça que foi seduzida, para dizer, não vai casar com esse tranqueira. A vergonha da desonra, irmãos, não é motivo para você quebrar a sua responsabilidade de preservar, de proteger aquela que já foi seduzida, que já por uma fragilidade acabou sendo ludibriada pela conversa de um tranqueira. É responsabilidade do pai. Preservar, inclusive, isso. Tudo bem? E, para terminar, 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, verso 8. Diz assim, quero, portanto, que os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, mas vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Veja, é minha responsabilidade, inclusive, ter uma postura de santidade, no caso dos homens, mãos santas, sem ira, sem animosidade, e é responsabilidade das mulheres agirem de um modo decente, com modéstia, não sendo gastadoras. A sua beleza não vai estar, não é que Paulo está proibindo você de fazer luzes aqui, tá? Você tem um cabelo aí frisado, eu fui lá, dei uma repicada, não está proibindo isso. Mas a sua beleza não está nisso. A beleza da mulher não está na cabeleira, nos colares de ouro, né, nos brincão, na mão bem feita. Não. A beleza da mulher está na sua decência, está na sua modéstia, na sua postura de responsabilidade de glorificar o Senhor como uma esposa. Tem mulher casada que anda como se fosse um adolescente. Não sabe se portar, não tem modéstia. Tem algumas que até extravasam. Né? Não saíram da adolescência, anda como se fosse uma árvore de Natal. Outras estão querendo competir com a globeleza.
A mulher crente, ela é responsável. Ela sabe como se vestir. O marido crente, ele sabe como se portar do modo santo. É isso que está dizendo aqui. E o verso 15 ainda vai dizer: todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. Veja, responsabilidade de uma mãe. Permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Então veja, irmãos, uma família que glorifica ao Senhor é uma família que tem o senso da dependência de Deus, o senso da cumplicidade entre os membros dessa família e que está ciente, atento, praticando cada um com a sua responsabilidade. Eu pensei algumas das responsabilidades aqui. Tem muito mais coisas. Esse tema aqui seria o tema só, talvez, de um curso. Mas a ideia é de que você tem que estar ciente das responsabilidades que o próprio Deus te confiou como esposo, como esposa, como filho, como pais, para que então a sua família, de fato, glorifique o nome do Senhor. E parafraseando lá com o título, né, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ok? Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua com algumas das normativas ainda que Deus colocou em linhas gerais, como nós temos feito.